dia, galera. Henrique, negociador. Cortei, né? Então, hoje a gente vai dar a capacitação de mapeamento de processo, como a Larissa já disse. Antes de começar o mapeamento, eu tenho uma pergunta. Na semana de alimentação, a gente falou que tinha os fluxogramas, dos processos de cada um dos departamentos de vocês. Quem já olhou no Dropbox isso? Só? Levanta a mão alta. O que vocês conseguiram analisar? Deu para entender como funciona o processo? Deu para ver como que é a atividade, passo a passo? Bem detalhado. Está bem detalhado, faço compreensão. Outra pergunta, quem já teve reunião de departamento? Só relacionamento. Então, o mapeamento. A partir do momento que a gente começa o mapeamento, eu e a Penélope, nós já trabalhamos num mapeamento externo, agora nós estamos juntos num mapeamento interno. Então a gente faz o quê? A gente define os modelos de processo. Realmente, você vai pegar aquele processo que é feito dentro da empresa, ou então externamente, no nosso projeto. Era uma clínica no Leblon, então a gente definia desde o pagamento da conta de luz até o atendimento do cliente. A gente vai definir e a partir disso a gente vai elaborar um fluxograma. Medir e examinar os processos. É a partir desse momento que a gente vai medir, a gente vai ver como o processo é realizado e vai examinar. Esse processo é realizado da melhor forma? Então, o mapeamento de processo serviria para isso. Revisar e melhorar os processos. A gente vai falar um pouquinho disso, mas depois nos slides. É a questão de, como eu já disse, a gente vai medir o processo, a gente vai examinar. O processo é feito da melhor forma? Ok, o processo continua. O processo tem alguma falha, a gente poderia otimizar o processo, então a gente vai procurar otimizar, a gente vai procurar através de banks, através de reunião com a equipe, através de empresas de mercado. É dessa maneira que a gente vai correr atrás de colocar os processos da maneira mais eficiente possível. Quem pode me explicar para que a gente faz um mapeamento de processos? Para se evitar retrabalho e buscar uma melhoria contínua. Beleza. É isso mesmo. E como você vai fazer isso? Um processo, pode passar. O processo é um conjunto de atividades que vocês podem ver que transformam insumos em produtos. Mas não é só insumos em produtos. Também pode ser informações e resultados. Qualquer processo que seja relevante, que agregue algum valor, é um processo. Qualquer processo. Enfim, tudo que tiver o input e o output. Isso é, tudo que começar com algum matéria-prima, mas não necessariamente a matéria-prima, pode ser uma informação, um insumo, e terminar com algum valor, gerando algum valor. Então, assim, alguns processos podem parecer bobos, mas geram valor. Por exemplo, assinar a receita da cliente era um processo, porque a partir do momento que ela coloca a assinatura dela e passa para o cliente aquilo, ela está passando uma medicação. Então, por mais que pareça uma coisa banal, é uma coisa que faz toda a diferença, entendeu? Que agrega valor ao produto dela, que no caso era um serviço médico. Isso, e a gente sempre coloca que o processo é um conjunto de atividades. Igual a Penélope deu o exemplo de assinatura de receita. Só que não era apenas papel na mão da doutora, assinar o papel e guardar o papel, não. Era a secretária levar o papel de receita para a doutora assinava, a secretária retornava com o papel e quando o cliente chegava, então tinha todo esse procedimento de entrega para o cliente. Não era uma atividade só, era um processo que era todo encadeado e tinha esse resultado, que era realmente a entrega para o paciente, para ele pudesse correr atrás do medicamento. E assim, só ressaltando, eu vou frisar isso melhor na capacitação de VIS e APC, mas um processo ele não pode ter um intervalo de tempo. Ou se tiver, tem que ter alguma sinalização. Ou seja, ele é uma sequência de atividades. Se tiver alguma quebra, algum espaço de tempo no meio, ele tem que ser sinalizado, porque o processo é uma coisa contínua. Então assim, qual o seu nome? Osmar. O Osmar já falou o que seria o mapeamento de processo. Agora alguém mais poderia, sem ser o Osmar, por favor, qual o objetivo do processo do mapeamento então? Você eternizar aquela informação. Conforme você vai saber fazer aquilo, você botou no processo, todo mundo a partir dali vai poder saber fazer aquilo. Isso mesmo. Qual o seu nome? Ângelo. Ângelo. Então assim,
Quando você falou, a gente vai internalizar isso na empresa, você vai guardar isso na empresa e qualquer pessoa não vai ter aquele gap de informação. Isso ocorre, isso é perfeito. Agora, redução dos custos da empresa, isso é um dos principais motivos que se realiza o mapeamento de processo. Você tem alguns processos que demandam mais tempo do que o que realmente deveriam ter. Você tem gaps de informação, que nesse gap você tem custos incrementados no processo. Então esse é um dos motivos que a gente realiza um mapeamento de processo. Reduzir os custos, otimizá-los. Só ressaltando que o custo nem sempre é monetário, sabe? Custo-oportunidade. Então, tempo... Como eu disse, a otimização dos processos, não necessariamente, eu vou dar um exemplo. Dentro de relacionamentos, nós tínhamos um problema que era correr atrás de palestrante. A gente tinha o AIRA por um dia, vai correr a semana AIRA, o pessoal corre atrás de palestrante, quando tem a semana de alimentação também a gente corre atrás de palestrante, só que agora relacionamento a gente viu durante o mapeamento de processo da AIRA que seria muito legal a gente criar uma planilha que tenha o contato dos palestrantes. Por quê? São palestrantes que são muito bons e que poderiam retornar à empresa, não necessariamente todo ano, mas sim um conjunto de palestrantes que a gente poderia acessá-los sempre que for necessário. Então é uma forma de otimizar, reduzir aqueles 2, 3 dias que a gente fica correndo atrás de palestrante e já ter uma planilha, só entrar em contato via telefone, e-mail. Minimizar o retrabalho. Gente, isso acontece todo dia, gente. Vou dar um exemplo. A Larissa, ela pega um bilhete e anota. Deixa ali a ficha de negociação, ela anota. Aí ela manda um e-mail pra gente. Só que aí ela esquece de colocar na pasta de marketing, onde a gente vai pegar os clientes que chegaram. Aí outra pessoa vai ter que pegar a ficha, quando vê a ficha lá, vai ter que ligar para quem preencheu e perguntar: qual que é o nome? Você esqueceu de botar o nome do cliente. Aí a pessoa vai demandar mais tempo para anotar o nome, para colocar o nome para colocar a ficha na pasta. Por que uma pessoa só, ela, com um processo definido, ela já faz tudo de uma vez? Ela não precisa ficar, um faz, aí o outro para completar a tarefa faz. O que a gente pode dar de exemplo era a questão das secretárias, a questão de telefone. A pessoa tinha um telefone só e a pessoa tinha que atender o telefone, um celular, anotar na agenda e ainda receber a pessoa que estava chegando. Então assim, você trabalha, a pessoa começa a anotar, é o doutor, é o paciente X, aí no meio da anotação ela já passa para outro cliente, aí falta informação em cima, aí depois mais tarde, poxa, eu não anotei o dia do exame dele, aí liga de novo para o cliente para saber o dia do exame. Então assim, processos bem definidos, processos realizados no momento correto, evita o retrabalho. E organizar o fluxo de atividades. Foi bem o que a gente já falou. Quando você sabe o que você tem que fazer, na ordem que você tem que fazer, você evita o retrabalho, evita custos, enfim. Tudo isso é para organizar um fluxo de atividades que você está fazendo, para você saber exatamente o que você tem que fazer, quando tem que fazer. E o mapeamento tem que estar descrito exatamente tudo isso, sabe? O passo a passo. O mapeamento é passo a passo. Então, o que será mapeado? A gente já disse, um processo é um conjunto de atividades que são interligadas entre si. Essa sequência de atividades, a gente vai trabalhar. O fluxograma trabalha perfeitamente para deixar mais visual essas atividades. Desde o início, de onde vai começar a atividade, que é anotar recado, até o momento que você vai deixar esse papel de recado no local descrito na empresa, que é para ficar o recado. Supor, a empresa tem um mural e no mural vai ser colocado todo o recado que chega via telefone. Esse tem uma sequência, você anota, você pega o papel, você anota, e às vezes parece coisa boba, mas é até questão de padronização também. Você chega e fala, eu vou pegar qualquer papel, qualquer rascunho e anotar. Não, às vezes tem um papel já separado, às vezes utiliza um tipo de rascunho só para colocar o bilhete, um local só do mural. Não vale a pena espalhar bilhete de recado em todo o mural, então deixa em um local só da empresa. Realmente seguir a sequência que as atividades são propostas. Então, como ele falou, tem que escrever cada passo da atividade, mas o mais importante não é só escrever a atividade, é escrever as pessoas que estão envolvidas, os custos que estão envolvidos, basicamente
for no fluxograma, sempre tem lá o departamento, qual o cargo que faz aquilo. Isso vai dividir melhor o trabalho, entendeu? Não é simplesmente tem um fluxograma, a atividade é X. Não, tem que falar quem vai fazer aquilo, como vai fazer. E aí, se você tem um fluxograma em que você tem que comprar alguma coisa, você tem que colocar o nome da loja, um comentário, o nome da loja, o preço, normalmente a média de preço, essas coisas todas assim, para que seja bem visível. Mas atentem-se, porque o fluxograma em si ele tem que ser bem visual, os comentários são sempre do lado. Isso, eu acho que todo mundo em história já estudou aquela época que antes tinha a questão de manufatura, tinha um artesão que ele pegava aquele bolo de linha e ele fazia o sapato, então ele demorava uma semana para fazer o sapato. Aí começou a ter a questão industrial, o artesão fazia só a sola, enquanto o outro já fazia a outra parte e era a montagem do equipamento. Funciona muito assim também. A gente trabalha com pessoas, então dentro de uma planilha de processo a gente analisa. A pessoa ela vai fazer todo um processo e durante esse processo ela não vai ter ajuda de ninguém. Será que uma secretária numa clínica ela pode realizar um processo e depois passar a informação para uma outra secretária? Será que é ela que tem que anotar tudo, tem que receber as pessoas e tem que fazer tudo sozinha enquanto a outra realiza as mesmas coisas? Poderia só uma receber os clientes ou então só uma atender o telefone? Então é isso, você vai olhar as pessoas envolvidas, se você olhar um fluxograma da empresa, o que tem no fluxograma da empresa? O diretor de marketing, ele analisa a viabilidade do projeto, da proposta. O diretor de marketing repassa para o negociador. O negociador em si, o diretor não vai precisar ficar em cima do negociador, não, é uma atividade do negociador. Ele só tem que prestar conta ao diretor. Não necessariamente terão que ter 3 ou 4 pessoas envolvidas na mesma atividade. Então essa é a diferenciação. E quando a gente coloca as pessoas envolvidas, a gente coloca isso bem separado. A gente coloca quem está disponível para fazer a atividade, quem deve fazer, quem não deve. E tudo volta na questão de redução de custo, otimização do processo. Pode contar. Tem uma pergunta, nas pessoas envolvidas, no caso, teria que ser feita uma análise, uma descrição dos cargos para então se começar um mapeamento? Então, o mapeamento ele geralmente é feito baseado em um ADC, uma análise de descrição de cargos. Quando a empresa não tem, geralmente aqui na área a gente cria uma exatamente para poder gerar os fluxogramas a partir disso. Mas quando a empresa tem, já é atividade mais definida. E às vezes, assim, a empresa não tem exatamente uma análise de descrição de cargos, mas já tem o que cada um faz. E aí, a partir disso, a gente monta um ADC. E aí, a partir das atividades do ADC, a gente vai montar os fluxogramas. Um é baseado no outro. Quem aqui está fazendo um mini projeto de mapeamento? Vocês já tiveram uma ideia assim das pessoas, já analisaram os cargos que estão dentro de uma agência de turismo? Não, a gente já vai fazer a pesquisa que vamos procurar entender por base em outras empresas como funcionam os processos. E Por enquanto só foi o cronograma mesmo. por enquanto está fazendo o cronograma e estudo da metodologia. Aí vocês também vão trabalhar a questão de um ADC, vocês têm... Então, gostaríamos de preparar um ADC porque seria a melhor forma de começar, mas devido ao tempo, o prazo, a gente não vai ter tempo de preparar o ADC. No máximo que a gente pode fazer é procurar as empresas, né, que trabalham nesse ramo e ver o processo e tentar conversar de alguma forma com o cliente para definir se ele já tem alguns cargos definidos ou A gente vai estar fazendo mais atrás para a empresa. É porque isso é algo até recorrente. Muitas vezes chega um cliente e a gente pergunta para o cliente: você já tem uma análise, vocês sabem o que a empresa vai fazer, cada pessoa? Não, claro, eu tenho sim, a gente tem toda uma análise de tudo. Aí você vai perguntar ao cara, o cara tem uma folha de papel escrita, o gerente olha o estoque e o caixa. Ele não tem nada, ele não tem nada formal, ele tem apenas um papel dizendo o que cada um tem que fazer basicamente. E aquilo ali você chega para o funcionário não faz ideia do que ele vai fazer. Olhar o estoque é só chegar, olhar o estoque e voltar. Não, o cara tem que conferir o negócio, ele tem que saber mexer no sistema. Então é isso que o ADC funciona. E é como a Penélope disse, normalmente dentro da empresa a gente sempre preza em ter o ADC e depois o mapeamento, para realmente não ter perda de informação. Agora, basicamente, fazendo um passo a passo de como funciona o mapeamento. Primeiro, a gente faz uma sensibilização. Eu sei que para o pessoal do mini projeto isso vai ser meio estranho, mas quando a gente vai fazer um projeto externo, a gente vai fazer uma sensibilização na empresa. Afinal, a gente vai pegar as informações deles. Então, a gente vai fazer uma sensibilização, explicar por que funciona. Depois, a gente vai corroborar todos os dados que foram obtidos e aí montar em fluxogramas de fato. A gente vai identificar os problemas, depois vai fazer análise de melhorias e implementação
e depois vai fazer o controle dos processos. A gente explicar um pouquinho mais de cada um. A sensibilização. Então, é muito importante quando vocês forem fazer um projeto externo, que vocês forem fazer uma sensibilização, às vezes você vai trabalhar não com o gestor que te contratou, mas sim com os funcionários deles. Então vocês vão ter que chegar lá, vão ter que fazer uma apresentação, fazer um PPT legal, às vezes um vídeo, apresentar a sua função. Mais do que tudo, explicar o porquê que você está ali. Você está ali para ajudar o trabalho daqueles funcionários. Explicar que você vai otimizar o tempo deles e evitar o retrabalho deles. Que você está ali, o projeto é deles, sabe? Você só está, de fato, fazendo, mas quem tem que ajudar totalmente são eles. E aí, como já falei, mas vai ser explicar toda a importância do projeto e falar que vai ter melhorias mesmo. E o mais importante, gente, quando vocês forem fazer entrevista com os funcionários, essas coisas, falem que é tudo em sigilo. Porque senão o funcionário vai ter um receio de falar com você, sabe? Vai ter de contar alguma coisa. Foi o que eu falei. No primeiro projeto vocês devem estar achando isso um pouco estranho, mas isso é mais para projeto externo mesmo. É essencial que você fale que tudo que ele for te dizer for em sigilo. Porque às vezes ele faz um processo totalmente diferente do que é e você vai chegar para ele perguntar e ele vai falar como deveria ser, sabe? A partir do momento que você ressalta que é sigilo, ele já tem uma confiança maior em você. Isso é legal porque experiência até própria realizando um mapeamento você chega, é legal conversar primeiro com o dono da empresa. O dono da empresa vai chegar para você e falar assim, ó, ele é pago para fazer tal coisa. Aí você vai perguntar ao funcionário, na concepção do funcionário, ele é o nota 10, ele é o perfeito, ele faz tudo que é feito. Mas às vezes, muitas vezes a gente percebe que nem o funcionário sabe o que ele realmente deveria fazer. Porque o cargo dele pede que ele faça 10 coisas e ele realiza 8, mas para ele não sabia das outras 2, ele nem sabe que ele teria que fazer aquilo. Essa questão do sigilo realmente é muito importante. E a apresentação mais ainda, porque como que você chega, pô, galera, a gente tem 19, 20, 21 anos, você vai chegar para um cara de 50 anos e vai falar que você vai ajudar ele, o cara vai olhar para você e falar assim, você não vai me ajudar, você não sabe nem o que eu faço. E realmente, você vai chegar numa firma de contabilidade, como o nosso gerente. Você vai chegar para uma firma de contabilidade, você vai falar, olha, a gente está aqui para te ajudar, o cara vai olhar, cara, você não é formado no que eu faço, você não conhece a minha atividade. Só que não, a gente não está querendo ensinar o cara a fazer contabilidade, não, a gente quer ensinar o cara a fazer a atividade dele da melhor forma. Você tem que deixar isso bem claro para ele. Você não quer mostrar para ele se ele está certo, se está errado, se falar se o serviço dele é ruim. Só quer mostrar para ele uma forma de realizar o serviço dele da melhor forma possível, mais rápida, mais otimizada. E aí, formas de fazer a sensibilização. Você pode fazer a sensibilização e obter as informações através de entrevistas, questionários, observação direta, enfim, essa é basicamente o que a gente usa aqui. Existem 1001 formas, sabe? Você pode mandar alguma coisa por e-mail, mas o mais efetivo, geralmente, são as entrevistas em que você conversa cara a cara com a pessoa. Questionários são feitos quando é uma empresa de muita gente. Sei lá, tem 20 pessoas que você vai fazer o fluxograma. Você não vai conseguir fazer entrevista com todas as 20 pessoas. Então você manda um questionário, as pessoas vão preencher e vocês vão corroborar depois. E a observação direta é uma prática que a gente está implementando há algum tempo já na área e é essencial. Porque você vai ver de fato, observação direta é você chegar no trabalho da pessoa, ficar no seu cantinho e estar observando o que ela está fazendo. E nesse momento é que você observa a diferença entre o que ela falou e o que ela realmente faz. E aí é muito importante cruzar isso. É claro que as pessoas tentam mascarar ao máximo, né? Tem uma pessoa sentada no sofá olhando, a pessoa nem olha pro lado, né? Ela fica só olhando pra frente, só no computador. Aí você pede pra virar o computador, tá lá no Paint desenhando, sei lá o quê. Pô, galera, de verdade. A gente corre atrás que a pessoa seja profissional também, como a gente está sendo profissional. Então a gente tenta correr atrás, a gente tenta olhar, observar, mas muitas vezes a gente percebe que a pessoa, ela é como a Penélope diz, a gente pega ela na hora de fazer mesmo. Para ela é uma funcionária perfeita. Agora, quando a gente observa, a gente vê que ela está desatenta, então ela não tá notando tudo. O cliente fala com ela, está com aquela cara de segunda-feira. Então, a gente tem que prestar atenção. A observação direta é muito importante. E assim, ele falou, da observação direta, a pessoa fica meio coagida como você está ali. Então, gente, eu sei que a gente, por ser empresa júnior, a gente tem que ter aquela postura e tudo. Mas quando chega lá, dependendo do nível do funcionário, não fica falando difícil, sabe? Não tenha medo de falar mais tranquilo, se mostrar amigo, assim, se mostrar próximo, porque senão a pessoa realmente não vai conversar com você. E aí, como fazer isso tudo? Através do 5W2H. Então, vai estar conversando com o pessoal do mapeamento ali fora. 5W2H é o que vai te guiar. Quem sabe o que é 5W2H? Em inglês. Inglês não, cara, não francês. O que tem, cara? Vamos lá.
what, when, where, why, who, how e how much. Então, é basicamente várias perguntas, como, por quê, quando, onde, como, enfim, tudo isso que vai te guiar. Não fique fixados, porque vai ter processo, por exemplo, que não vai ter custo nenhum financeiro. Então você vai perguntar o quanto custa, não vai ser nada, e aí você vai ficar preso naquela pergunta. Mas é assim, todo o processo, quando você for funcionar, você tem que ter todas as informações. O como ele é feito, por quem ele é feito, por que ele é feito, enfim, tudo isso. Então é mais um guia. E aí vem de fato a corroboração de dados. Vocês vão entender um pouco melhor como funciona o fluxograma na capacitação de Visa e APC, mas basicamente quem já viu o fluxograma e quem não viu deve ver os fluxogramas dos departamentos de vocês. Então lá e é isso, são caixinhas que mostram o passo a passo do processo. Vocês vão elaborar esse fluxograma, vocês vão ter entrevista, questionário, vocês vão pegar todas as informações e vão, de fato, montar em fluxogramas. A Penélope disse a questão dos 2 programas que vocês terão a capacitação. O primeiro é o EPC, no que eu utilizei no primeiro mapeamento que eu fiz. Que foi um ex-airano que trouxe, eles utilizam lá na Vale. Na nossa época foi mais fácil de utilizar devido às formas de processo que a cliente tinha. Dentro do processo da AIRA, o Visual se mostrou melhor. Ele parecia mais complexo no que a gente precisava, então isso varia muito. A elaboração de fluxograma, não achem que vai ser uma coisa de outro mundo, não. Tipo, o programa é difícil? É complicadinho, igual o Excel igual o Word igual o PowerPoint todo mundo fala. O PowerPoint, eu sou avançado. Não, você não é avançado. Tem coisa ali que você não vai conseguir fazer e vai travar e você não vai sair. Tem coisa complicada. E todo software tem também. Mas a gente traz isso para a AIRA, a gente utiliza isso na AIRA realmente para ajudar, para deixar visual. Porque não adianta nada você criar um fluxograma para um cliente, ou então você listar milhões de atividades, você vai entregar isso para o cliente, o cara vai olhar, legal, um monte de palavra e não sabe nem o que fazer. Fluxograma não, o fluxograma vai mostrar para ele encadeado todas as atividades que ele tem que fazer, tudo certinho, e isso fica visual. O cliente gosta de coisa visual, não gosta muito de palavras, ele gosta de resultado. Então é isso que a gente corre atrás quando a gente faz o fluxograma. Acho que eu pulei um slide, né? Bom, tudo que ele falou agora era exatamente isso, que o fluxograma tem que ser visual, de fácil entendimento, e por isso que eu falei, inclusive, que a principal informação tem que estar numa linha reta e os comentários vão do lado, porque a pessoa tem que bater o olho e ler, sabe? Por exemplo, fluxograma para atender o telefone. A pessoa vai estar no telefone, ela não vai ter muito tempo de ficar lendo cada comentário. Então tem que ter ali o básico do que ela vai ter que falar quando atender o telefone. A gente faz um mapeamento, gente, o fluxograma não é para você vai atender o telefone ali na AIRA, aí você vai pegar o telefone e vai pegar o fluxograma e vai ficar olhando o telefone assim, atender o telefone, aí você atende o telefone. Anotar a ficha, aí você corre lá, pega a ficha e coloca. Não é assim, gente. Vocês vão ler uma vez, vocês vão entender como é que é. Tem algumas atividades, chegou um cliente. Gente, chegar o cliente não é pegar qualquer papel e anotar. Claro que no momento que não tem uma ficha, por um erro de comercial de não ter uma ficha lá, vai anotar em qualquer lugar, menos na mesa, por favor. O restante, vocês vão ter um fluxograma que é atender um cliente que chegar, vocês vão atender pela ficha de negociação, vocês vão anotar tudo. Isso em qualquer outra atividade. O fluxograma serve realmente para dar um norte para vocês, não é para vocês utilizarem toda vez. E com procedimento também, todo dia fazendo isso ali na área. Faz um plantão, não achem que vocês vão ficar dentro da área só na hora do plantão, vocês vão ficar o dia inteiro para fazer mini projeto, fazer projeto. Então vocês vão se ambientar com o procedimento. Vocês vão ter que mostrar para o cliente, quando vocês estiverem realizando um mapeamento com a equipe já está, que eles vão ter que utilizar aquilo como uma atividade comum dentro da empresa, não vai ser uma vez ou duas vezes. Os processos que nós listamos são realizados constantemente dentro da empresa. Então isso é para dar um norte para o cliente e ele utilizar a partir do momento que a primeira vez, ok, dele utilizar o fluxograma. A partir da segunda vez ele já tem que saber de cabeça o que ele vai fazer. E a questão, textos claros e concisos. Não vamos colocar uma atividade com 3, 4 linhas. O processo ele é composto das atividades e se algum comentário extra ocorrer, você coloca ao lado. Você não vai colocar
você vê um próximo, você vê uma atividade assim, ó, atender o telefone, perguntar qual dia, qual mês, não, você não vai fazer isso. Você vai atender o telefone. Ao lado, você pode perguntar qual que é o checklist que você pergunta para ele. O nome, por favor, como encontrou a Aira, o que ele gostaria, qual o serviço que ele está na cabeça. Você vai perguntando para ele, mas ao lado. Então o fluxograma serve não para encher linguiça, não para ficar grande. Quanto menor e quanto mais otimizado, melhor. Aí vem na parte da identificação de melhorias. A gente fala da espinha de peixe, identificar melhoria e PDCA. Falando primeiro do PDCA. Todo mundo acha que PDCA é só na hora da melhoria. Gente, PDCA é uma metodologia. Quem sabe o que significa PDCA? Planejar, fazer, checar. Então, exatamente isso. Só que assim, não é na parte de melhoria que você vai planejar, checar, fazer, corrigir, sabe assim? Isso tudo é uma metodologia que a gente usa ao longo do mapeamento. No mapeamento, na parte de melhoria, você vai planejar todas as melhorias que têm que ser implementadas. A cliente, de fato, vai implementar essas melhorias, vai ser o DRU. A gente só presta consultoria, a gente não presta assessoria. Checar. Vai ter uma parte que eu vou falar de indicadores, que vocês vão checar entregar para a cliente, mas quem vai checar de fato é ela, sabe? A cliente vai checar, você só explica o como, e agir também é cliente. Então, basicamente, o que a gente faz na parte de melhoria é o planejar, é o P. A gente vai planejar todas as melhorias. E aí a gente vai fazer também uma espinha de peixe. Alguém sabe o que é espinha de peixe? Tem um nome... É porque quando você faz o fluxograma, tem a principal e tem as que vem assim. Não. Espinha de peixe tem um nome teorema de Quechua, mas é um nome meio complicado e eu preferi não colocar. Tem aqui um exemplo de espinha de peixe. Tá bem em exemplo mesmo, é um teorema de causa e efeito. Você vai ter um problema final e você vai daí destrinchando quais foram todos os motivos. Não se baseiem só por isso aqui, mas a ideia é isso mesmo, são todas essas setinhas. Aí, por exemplo, você tem um efeito, uma causa final. Não sei, você tem um retrabalho absurdo aqui. Qual o problema disso? Talvez seja por tal motivo, talvez seja por aquele. E daí você vai destrinchando cada vez mais até chegar realmente ao foco do problema. Porque às vezes você acha que o problema é mas o problema está escondido. Deixa eu ver um exemplo. Seu cabelo ficou cacheado do nada porque você pegou chuva. Às vezes você acha que o problema vai ser ter pegado chuva. Mas não, foi o creme que você passou que quando você pegou chuva aconteceu isso. Então você tem que ir destrinchando. Porque o problema não é simplesmente você colocar um guarda-chuva, é você mudar o creme. Um exemplo bem bobo para ficar mais dia a dia, porque eu só estava conseguindo pensar em exemplos difíceis. Assim. Rapidinho, voltando aqui, a questão do PDCA, gente, é muito importante, a equipe tem que estar alinhada com o cliente. Não adianta nada você desenvolver a melhor forma de se atender um cliente se o seu cliente no projeto ele não gosta dessa forma ou ele, na percepção dele como funcionário desse ramo, ele sabe que não vai dar certo. Não adianta. Durante o mapeamento nós apresentamos diversas formas e a cliente sempre falava, olha, isso não dá certo, eu já tentei fazer isso não dá certo. Então, ao primeiro momento, na nossa visão, era uma super ideia. Ela tinha um grave problema na recepção. A revista era de 2002, ela lia reportagem da Copa 2002, os clientes, e não tinha uma televisão. Então, eu adoro ir no médico quando tem uma televisão. Eu nem ligo se está atrasando, se não está, se não tem compromisso. Fico vendo televisão, boto um Sport TV, coloco um Globo News, eu fico sem problema no médico. Eu não tenho problema nenhum. Agora a gente deu essa ideia para ela. Quando a gente começou TV, ela já falou, não quero, não coloco televisão, não gosto e não tem como. Então assim, era uma ideia que pra gente ia ser perfeita para ela, ia pelo menos entreter as pessoas que estariam lá no consultório, mas ela não gostou. Como outras ideias também, coloca as contas em débito automático. Não, isso não dá certo, aí eu não gosto de fazer isso. Aí a gente, é a opinião da cliente, a gente não pode mudar o que ela gosta. Mesmo a gente sabendo que seria uma forma de otimizar, ela não gosta. Então a gente tem que mudar a forma que a gente pensa. Então o PDCA tem que estar muito atrelado também ao cliente. Esse projeto como um todo é um projeto que você está muito com o cliente, sabe? Você vai fazer os fluxogramas, você vai mostrar feedback, é assim que acontece, é assim que não acontece, então vamos corrigir, vamos lá, vamos fazer certinho.
melhoria. Você vai mostrar para o cliente, olha, isso é viável, isso não é. Sabe, as melhorias, tudo tem que ser em cima da posição do cliente. Você vai ter o tempo todo em contato com eles. E aí um casezinho aqui. Opa. Tá, vamos fazer uma espinha de peixe, gente. O problema é o seguinte, a mulher, ela tem 29 anos e em 2 meses ela engordou 40 quilos. O problema principal dela agora é porque ela tá gorda. Gravidez. Nossa! Imagina. Pô, 10 filhos, né? Eita, a gente fez todas as melhorias, ficou ótimo, mas eu acabei de falar que o PDCA é uma metodologia, que você planeja a melhoria, que você implementa a melhoria e que você checa se está dando certo ou não. E como é que você vai checar isso? Os indicadores. Fala aqui? Gente, os indicadores, eles são de diversas formas. Desde o momento, vou dar outro exemplo, fica mais fácil, fica mais palpável para vocês analisarem. Dentro da clínica, a cliente tinha um certo atraso, que era meio absurdo, e o nosso indicador, um indicador principal de resultado que a gente teria é o resultado dela o atraso dela está diminuindo ou não. Vocês se imaginam indo num médico com o atraso médio de 4 horas? Você marca quem? Você vai no médico. Você vai no médico, que a sua consulta é marcada às 2, e tipo, a 1h30 liga a secretária, olha, você pode chegar às 6, porque... Aí você chega às 6 e atende às 7. Pior é que acontece. Acontece, isso é muito comum. Então como é que você trabalha isso? Como que a equipe trabalhou com isso? Vamos focar em resolver o problema de atraso dela. E tudo que a gente fazia, tudo que a gente corria... Mas por ordem de chegada, que aí se a pessoa está esperando, que ela quer esperar. Mas ela era marcação. Como ela era marcação, a gente tinha que correr atrás, então. A gente tinha um indicador de quê? De atraso. Como a gente também tinha outros indicadores que eram relacionados ao número de receitas que foram emitidas, número de clientes que voltavam, porque muitas vezes a fila era tão grande que o cliente ia uma vez e nunca mais voltava. Se você não seguir a marcação, você nunca vai saber quanto tempo exatamente você vai perder no lugar. E aí, indicador, assim, é importante 2 coisas. Primeiro, tem uma analogia assim que eu gosto, que você não consegue pilotar um avião com simplesmente um indicador de altitude ou só um indicador de velocidade. Para você fazer o seu trabalho bem feito, você precisa ter indicador de várias coisas, de cada área, para saber se aquilo está funcionando bem. Só que também vocês estão fazendo um projeto externo nesse caso. Então lembre-se de que a cliente não vai ficar preenchendo 50 indicadores. Tem uma coisa sucinta, sabe? Uma coisa rápida, que mostra o objetivo final. Vamos supor, a cliente ficou gorda porque ela estava grávida. E aí ela não quer ficar grávida de novo porque ela não quer ficar gorda de novo. Então o indicador dela é se ela está tomando a pílula no dia certo. Todo mês ela vai ter que falar se ela tomou todas as pílulas no dia certo. Porque eu subentendi que ela não vai estar grávida de novo, entendeu? Então assim, não precisa ser milhões de indicadores. Um indicador se ela tem tomando a pílula, outro indicador se ela ficou grávida, outro indicador se ela ficou gorda, sabe? Um indicador para isso já basta. Então assim, saber ter bom senso. Gente, eu tenho certeza que o projeto vai bater na tecla com vocês todo dia, todo projeto que vocês forem realizar. A gente está aqui na AIRA para procurar resultado para os clientes. Não adianta nada o nosso projeto ser o projeto mais perfeito que existe, totalmente complexo, onde qualquer pessoa, um professor chega e fala assim, nossa, que abordagem vocês fizeram, algo com milhões de textos, com citações de monografias. Se o cliente não vai utilizar aquilo para nada, a gente está correndo atrás de resultado para o cliente, a gente tem que entregar resultado para ele. Então, a Penélope disse muito bem. Como que a gravidez vai ser combatida como? Toma pílula. Pronto. Esse é o indicador dele. Não precisa fazer milhões de indicadores. Aí faz o IMC corta o IMC, pega aquele negócio, faz o IMC corporal e olha a distância do joelho para a perna, da virilha. Não adianta. Faz direto uma coisa só que vai ser rápida e vai dar resultado para o cliente. Gente, não façam nada que não vai ter resultado. Não enrole, não fiquem enchendo de linguiça, assim. Sejam objetivos e claros, sabe? É isso que o cliente quer. É isso. E para finalizar, tá na ordem errada, a tendência seria no final. A matriz Gut, gravidade, urgência e tendência. A matriz Gut é basicamente para você, assim, você vai mostrar 50 melhorias para o cliente. Então a gente não vai implementar 50 melhorias da noite para o dia, sabe? É inviável, nenhum cliente vai fazer isso. A matriz Gut é basicamente
para você mostrar para ele qual processo está mais grave, que precisa melhorar logo. E aí você vai mandar uma relação, olha, esse processo pode ser melhorado por último, daqui a 3 meses, mas esse tem que ser para ontem. E aí você vai medir por 3 coisas. Não tem mais espaço para escrever. Enfim. Tendência. É a tendência a piorar, que é o último. E aí isso tudo é feito uma planilha, você faz uma planilha Excel bonitinho. Tendência a piorar. Nossa, esse processo, se ele continuar assim, só tende a piorar, então é muito grave. Então eu vou dar um número, e aí vocês expulam um número máximo, assim, tem gente que faz de 1 a 10, tem gente que faz de 1 a 5. A gente particularmente fez de 1 a 4. Não recomendo fazer números ímpares, porque você sempre cai no enviesamento. Por exemplo, se você fizer de 1 a 5, é muito fácil você se enviesar e colocar no 3. Números pares evita isso, então assim, ou é uma tendência de 3 ou uma tendência de 2. É o famoso mais ou menos, né? Quando você está em dúvida, mais ou menos, resolve o problema, isso a gente não gosta. Então... E aí, a tendência, aí você vai colocar um número nessa tendência, esse processo vai piorar. Gravidade, o processo é muito grave, do jeito que ele está hoje, é muito grave, tipo, vai causar custos financeiros, gravidade média de custo financeiro. Se ele continuar assim, a cliente vai continuar perdendo dinheiro, aí você vai medir. E a urgência, basicamente é a urgência. Pode perguntar. Não, no mapeamento, tipo, aí, por exemplo, igual a empresa não existe ainda. Qual seria a aplicabilidade dessa? Então, existem outras matrizes, você não precisa se fixar simplesmente a matriz GUT, sabe? É uma matriz de prioridade. Essa é que sempre... Essa é uma metodologia assim, da AIRA hoje. A gente faz com a matriz GUT porque geralmente a gente faz mapeamento de processos para empresas que já estão abertas. Para empresa que você vai abrir, você pode fazer uma matriz de prioridade diferente. Existem outras, é só pesquisar, gente. E aí você pode ver a prioridade em fazer aquele processo. Como no empresa está abrindo, você não vai começar a fazer todos os processos de uma vez. Então você pode começar a ver, esse processo é importante que seja feito da melhor maneira, o quanto antes. Por isso ele tem que já começar na fluxograma ideal, na melhoria. Esse processo não. Esse processo é mais tranquilo, ele pode ser melhorado aos poucos, sabe? Mas aí é uma questão de prioridade e é importante fazer uma matriz de prioridade de qualquer forma. Vou dar 2 exemplos. Igual na agência de turismo, a pessoa vai elaborar 2 fluxogramas. O primeiro processo será pagamento das contas da agência e o segundo seria a atualização dos dados. A atualização dos dados é um processo muito importante dos clientes, ela tem que correr atrás, tem que fazer. Agora, não pagar as contas é um processo muito mais grave, que deve ser, ele é muito mais urgente para ser resolvido, e essa matriz vai mostrar isso para você, vai mostrar o que você tem que atacar primeiro, qual que é a prioridade dentro da empresa. A gravidade vem muito da questão financeira, realmente. Galera, a gente vive um mundo capitalista, se não tem dinheiro, não tem, a gente sempre fala aqui na área, gente, se não entra projeto, se não entra dinheiro, a gente não tem como funcionar, isso é muito difícil. Não adianta nada a gente ter aqui 40 trainees, 30 membros, você não vai ter projeto nenhum, tipo, vai todo mundo ficar atualizando a metodologia e conversando, batendo papo. A gente precisa de projeto para se desenvolver e as empresas também precisam de dinheiro para correr atrás. A agência de turismo, então, nem se fala. E só finalizando a metodologia, basicamente você vai estabelecer uma média de números, você vai dar os números e multiplicá-los no final. E aí o processo que tiverem os números maiores vão ser os números mais altos e você vai mostrar isso graficamente para o cliente. Olha, esses aqui são os mais graves, esses aqui são os menos, enfim. Vai dar uma comparação, quem está estudando melhor consegue entender melhor disso. Gente, é basicamente isso. Acredito que o mapeamento ainda seja uma coisa um pouco nebulosa, assim. Mapeamento, quando você fala, é muito difícil explicar, mas quando você faz, gente, não é difícil, sabe? É tranquilo, é só estudar bastante. Então, assim, sei que ainda não está 100% claro, mas qualquer coisa venham procurar a gente, alguém tem dúvidas? Tá. Eu estava na metodologia de como fazer os fluxogramas e eu li 2. Aliás, eu li uma e eu conversei outra com o Terra. O Terra falou que nada é óbvio, nada está subentendido, a gente tem que detalhar tudo. E na metodologia que eu li, estava dizendo que a gente só tinha que afirmar os pontos críticos, só tinha que colocar lá os pontos críticos. Daí eu fiquei na dúvida. Tá, não. Não é só afirmar os pontos críticos, assim, foi bem que estava falando, nada é óbvio, mas o dos pontos críticos foi mais ou menos o que a gente falou. O fluxograma é assim, são caixinhas seguindo. Aqui vão estar os pontos críticos. O fluxograma que a gente sempre dá como base, atender o telefone.
Se você não pegar o telefone e atender de fato, o fluxograma não acontece. Então isso seria uma coisa crítica, então tem que estar aqui. Mas aí, perguntar qual o nome e tudo, pode estar num comentário do lado, porque nada é óbvio. Você não sabe se a pessoa vai simplesmente atender o telefone e falar: oi, meu nome é Penélope, e aí, tudo bem com você? Sabe, não é assim que tem que ser. Tem todo um padrão para se atender o telefone e por isso tem que estar aqui. A área, consultoria, tudo direitinho descrito. Mas aqui tem que ficar só realmente as coisas críticas, só porque a pessoa bate o olho e sabe o que tem que fazer. Porque assim, é bem visual mesmo. O fluxograma é uma linha e aqui vão ter os comentários do lado. E nessa linha tem que ser o que a pessoa não pode deixar de saber de jeito nenhum. Tipo, ela bate o olho e sabe o que tem que fazer. Bate o olho e sabe o que tem que fazer. Bate o olho e sabe o que tem que fazer. E aqui os comentários mais específicos. A questão do óbvio é muito engraçado. Porque você chega pro seu... Você tá com um amigo em casa, aí você chega pro seu amigo e fala assim: ei, Felipe, vai lá, me liga meu computador e olha lá no Facebook lá. Aí o cara vai abrir seu notebook, vai clicar e tal, vai entrar no Facebook, digitar e tal. Acabou. Qual que é a sua senha? Digita a senha lá e entra. Ok. Agora tá sua avó no seu quarto, você chega assim: vó, entra no meu Facebook aí. Aí ela vai chegar no notebook, vai olhar para trás, vai clicar aqui, tipo, vai rodar a mão toda, vai no interruptor e aperta nesse liga. Gente, ela não sabe o que é fazer. É óbvio pra gente, mas não é óbvio pra ela. Ela não faz ideia como se liga e quem entra no Facebook. Ela não sabe nem o que é Facebook, ela vai saber digitar o Facebook. Então você tem que falar: clique no botão na parte superior direita do teclado até ele ficar azul. Quando abrir uma tela azul, digite a senha tal. Só que essa senha não precisa ser ela é um fato crítico. Ela pode entrar no comentário. Você não precisa encher a atividade com clicar e coloca lá a senha. Não, a senha vai no comentário. Então você descreve, porque a pessoa que não tem ideia nenhuma de como fazer, ela vai conseguir fazer. Esse é o objetivo. Basicamente, você tem que olhar um fluxograma e pensar, tipo, não sei nada sobre o assunto, tô entendendo? E aí, tomar cuidado, porque geralmente quando você faz um projeto, você está conhecendo muito sobre o assunto. Para fazer o fluxograma, você tem que conhecer muito. Então, para você, isso vai estar meio nebuloso ainda. Você não vai saber se tá claro ou não, sabe? Às vezes, para você tá claro e para os outros não. Então, é legal mostrar, às vezes, para alguém que não conhece, quando o projeto não for sigiloso, claro, mostrar para alguém: olha, tá claro para você, aqueles que vocês tiverem mais na dúvida, é alguém que não tenha nada a ver com o assunto, dá o feedback. Mais alguma dúvida? Tem uma dúvida em relação ao fluxograma. A forma mais eficiente mesmo de passar para um cliente? Por exemplo, um setor, não sei, por exemplo, no nosso caso do case, tudo bem, engenheiro de produção ele vai entender mais ou menos o fluxograma se a gente fizer de uma forma bem simples. Mas e para os funcionários dele, será que é a melhor forma o fluxograma? Então, isso aí é uma coisa que é muito legal pesquisar, muito boa sua pergunta, de verdade. É fluxograma que a gente usa padrão, mas existem 1001 métodos de fazer mapeamento desse processo, sabe? Não existe só fluxograma, existem outros diversos, e aí é muito legal você estudar para cada caso, sabe? Às vezes é legal fazer um videozinho explicando como é que é, às vezes é legal fazer um checklist, não sei. Enfim, estudar como é que é aquele caso e o que é mais aplicável àquilo. É legal procurar sem ser fluxograma. Algumas empresas juniores utilizam o checklist. Tem como exemplo a Federação de Santa Catarina, eles utilizam o checklist. A gente até entrou em questão do benchmarking para eles passarem, que a gente está realizando um mapeamento da área. A gente gostaria de fazer não só os fluxogramas, mas também o checklist. Isso é muito importante. A gente está na parte de dúvida aqui, mas cabe a gente a dizer para vocês. Gente, tudo que vocês tiverem, a gente passou todas as etapas. Se algum bench, alguma informação que vocês conseguem, ou seu pai, seu tio, seu primo trabalha com isso, alguma coisa, qualquer coisa que vocês tenham de novo, tentem trazer para a área. É informação nova, a gente vai colocar na metodologia, a gente vai ver se é viável analisar isso dentro da empresa. E, gente, a inovação, no caso da gordinha, às vezes pode não ser o remédio para emagrecer, mas a inovação, no caso do mapeamento, pode ser muito viável. Então a gente corre atrás de tudo é mediante a análise. A gente tem que analisar na empresa, tem que ver se funcionou. O mini projeto é hora de tentar mesmo. Não se prendam só à metodologia prontinha, corre atrás de coisas novas, corre atrás de bench. É isso que a gente quer que vocês tragam para a empresa também. Uma dúvida? Obrigada, gente.